Olá, meu nome é Mirtes, eu sou fonoaudióloga aqui da Clínica ProAudi e hoje eu vim falar sobre a relação do processamento auditivo central com o uso de próteses auditivas. Bem, a prótese auditiva é sempre indicada quando há algum grau de perda auditiva, mesmo que seja leve. Esse uso da prótese, ele visa então recuperar, amplificar aqueles sons que a pessoa tem dificuldade de escutar. Então elas vão ajudar muito na comunicação, na inteligibilidade, na compreensão de fala dos pacientes. Mas normalmente pode acontecer um período de adaptação dessa pessoa que está ouvindo os sons novamente como ouvia antes de adquirir a perda. Então a pessoa passa por um processo de aclimatização com os aparelhos auditivos, que é esse período onde o cérebro está novamente se adaptando com os sons, e por vezes esse período ele pode ocasionar algumas dificuldades nos pacientes. Então, nesse momento é um momento que o paciente ele precisa muito que o seu processamento auditivo central, o seu cérebro, esteja compreendendo adequadamente todos os sons que os ouvidos estão captando. Então, o aparelho auditivo ele vai ajudar os ouvidos a captarem os sons do ambiente, mas o seu cérebro também tem que estar apto a entender esses sons, a compreender, a discriminar esses sons que ele está recebendo. Então, isso é o processamento auditivo. Quando uma pessoa tem uma perda auditiva, ela pode diminuir suas habilidades auditivas, adquirir transtorno de processamento auditivo e, com isso, começar a ter dificuldades para entender em ambientes com ruído, de localizar a fonte sonora, começar a pedir muito para repetir o que foi dito, mesmo com o uso de aparelhos auditivos. É importante que se pense nessa situação, nesses casos, no treinamento auditivo. O treinamento auditivo, então, é algo que vai ajudar a melhorar as habilidades auditivas cerebrais desses pacientes a entenderem melhor os sons. São exercícios cerebrais que se fazem em conjunto com o uso da prótese auditiva para que se torne mais fácil, mais leve a compreensão de fala, para que a pessoa não precise fazer muito esforço auditivo e consiga discriminar de uma forma mais clara, mais nítida a fala, discriminar sons musicais, localizar a fonte sonora, ter mais facilidade em ambientes ruidosos, né? Então, o processamento auditivo ele tem essa capacidade de melhorar a qualidade de entendimento dos sons que os ouvidos recebem. Em resumo, um treinamento auditivo em conjunto com o uso da prótese auditiva é muito importante para melhorar a qualidade de compreensão de fala dos pacientes, dos usuários de aparelho e deixar mais leve esse momento, né? Não precisar fazer um esforço auditivo muito grande para conseguir entender. Então, aqui na Clínica ProAudi a gente dispõe desse treinamento auditivo, desse tipo de terapia, além dos aparelhos auditivos, né? E todos os pacientes que encontrarem dificuldade na adaptação de aparelhos auditivos podem recorrer, né, a essa terapia, esse treinamento para melhorar a sua qualidade auditiva, sua qualidade de vida, sua qualidade na comunicação, interação social. Na minha graduação, por exemplo, a gente pensar em fazer processamento auditivo em pessoas que tinham uma perda auditiva era praticamente imagina, era inaceitável, né? Fazia parte uma pré-avaliação ter perda auditiva ou não. Tinha perda auditiva, não se faz processamento. Hoje a gente já entende que isso é diferente, né? Que a gente, muitas vezes, esse processamento, a gente precisa avaliar como está essa resposta a essas habilidades auditivas, para daí sim a gente conseguir verificar, né? O que a gente pode ajudar, tá, né? Eu até vi vocês falando um pouquinho na apresentação, o quão tá essa queixa relacionada com essas alterações de processamento ou não, e a gente pensar o como isso difere no idoso, no adulto e na criança, tá? Então,
vou falar, já pelo que eu entendi aí, vocês são um grupo que gosta, que estuda muito, né, a questão da audiologia, mas eu acho que algumas coisas vale a pena a gente voltar e conversar de novo, que é justamente a questão do sistema auditivo, né? A gente tem um sistema auditivo em que muitas vezes didaticamente, e eu fiz isso aqui também, a gente divide entre o sistema auditivo periférico e o sistema auditivo central. Então a gente tem aí o sistema auditivo periférico, né? Que a gente vai compreender aí orelha externa, orelha média e orelha interna, e que a função é principalmente a captação desse som, né? A gente vai ter aí a onda sonora que vai se transformar, né, nesse depois para o nervo coclear, que vai estimular o cérebro, mas aí a gente tem a recepção desse sinal sonoro. E o que é importante a gente pensar? Quando a gente fala em perda auditiva, a gente tem uma alteração ali na cóclea, em alguns casos mais específicos na orelha média, né? Mas a maioria a gente vai pensar nas alterações cocleares. E o que a gente faz com isso? Põe aparelho auditivo, né? E muitas vezes a gente pensa assim: colocou o aparelho auditivo, resolveu o problema e tá tudo bem, vida que segue. E nem sempre é isso que acontece. Diferentemente de quando a gente pensa o quê? No sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é toda uma via, né? Eu brinco que na verdade, como se fosse um metrô, um trem, que você tem várias estações. Cada estação, ele é responsável por uma habilidade, ele vai ser responsável por trabalhar esse som de uma determinada forma. E o que é importante a gente pensar nesse sistema auditivo central? Ele não é um sistema que a gente escutou do lado direito, essa informação vai subir para o lado direito e lá vai ser processada, né? E vice-versa. Não. Ele é um sistema que se cruza. Ele é um sistema que, dependendo do feixe, dependendo da estação, ele vai sim seguir reto, mas muitas vezes ele cruza. Então, a gente precisa entender esse funcionamento cruzado dessa informação, e por isso, principalmente quando a gente pensa lá no córtex, a gente vai pensar muito na função do corpo caloso, e vocês vão entender por que eu estou falando disso agora. Então, é importante a gente pensar nesse cruzamento de informações, que muitas vezes dá a diferença, né? Que a gente pensa no processamento em relação às orelhas, ou a queixa do paciente, ou por que uma habilidade está pior do que a outra. E principalmente pensar que é um sistema aferente, então eu recebo essa informação e ela sobe, né? Ela vai sentido o córtex, mas também é um sistema que trabalha com uma eferência. A eferência do sistema auditivo, a gente sempre aprende muito, né, na faculdade, são os reflexos, é um sistema de proteção, mas ele, acima de tudo, quando a gente pensa no processamento, ele é um sistema em que ele vai minimizar, ele vai diminuir o ruído competitivo. Então, um ambiente que eu tô com muito barulho, né, com muita informação sonora competitiva, esse sistema eferente tem que funcionar com muita habilidade, com muita destreza, para quê? Para ele conseguir minimizar esse ruído competitivo e favorecer a minha compreensão, favorecer algumas habilidades auditivas. Então, ele também é um sistema muito importante para a gente considerar e estudar no momento que a gente vai pensar na questão do processamento. E aí, a gente pensa, né? Temos uma alteração no sistema auditivo. E agora? Então, né, vocês estudando para fono, já fonos, a gente já sabe, né? Temos uma alteração no sistema auditivo. Então, pera lá, é no periférico, é no central? Não, então a gente vai pensar em colocar um aparelho, vai fazer um treinamento. É isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de uma perda periférica, né? A gente logo pensa no aparelho auditivo, né? Na amplificação sonora.
E o que é importante a gente pensar na amplificação sonora? Quando que a gente começa? Ah, eu detectei a perda auditiva hoje. Ah, eu vou ter que colocar hoje. Lógico que a gente sabe que não é tão imediato, porque a gente tem todo um processo aí de seleção, de adaptação, mas a gente precisa sim iniciar o quanto antes possível, né? E para quais perdas auditivas? Ah, e a gente coloca de um lado, tem uma perda unilateral, eu vou colocar de um lado só? Ou não? Ah, eu posso pôr dos dois? Então, assim, a depender da perda, a gente vai protetizar. Seja uma perda unilateral, eu vou colocar naquela orelha que tá com a perda. Ah, eu tenho uma perda desigual, né? Não simétrica. Eu vou protetizar as duas orelhas? Sim. Pode ser que aquele paciente não se adapte? Pode ser, mas pelo menos a gente precisa tentar, tá? E pensar no tempo de uso diário. Não adianta a gente colocar um aparelho de amplificação sonora individual pensando que assim, ah, esse paciente vai usar por 2 horas e tá bom, acabou, né? Não, ele precisa utilizar por mais tempo ou por quanto mais tempo melhor. Por quê? Com o aparelho, esse sinal auditivo, esse sinal sonoro, que eu não conseguia perceber por conta da perda auditiva, ele se torna audível. E com essa audibilidade, eu começo a fazer o quê? Eu começo a estimular essa via auditiva, essa via cerebral que antes estava adormecida. Então, quanto mais cedo eu começo essa reabilitação, né? Quanto mais tempo de uso eu tenho, os estudos mostram que para a gente ter uma resposta auditiva eficiente, rápida, a gente precisa de pelo menos 8 horas aí de uso diário desse aparelho. Então, eu preciso usar sempre, sim, né? E muitas vezes, antes falava assim, uma perda unilateral, uma perda mínima, não vamos usar. Não, também você tem um prejuízo e você, com o aparelho, você consegue minimizar esses prejuízos que acontecem com a questão do processamento auditivo, principalmente. Porque o que acontece? A partir do momento que eu uso o aparelho, que eu consigo melhorar essa recepção de fala, eu vou conseguir melhorar as habilidades de figura fundo, eu vou ter mais informações para lidar com a questão temporal. Então, eu tenho uma série de fatores que vão favorecer com que esse sistema seja regulado novamente. Por outro lado, quando a gente pensa nas questões de alteração do sistema auditivo central, a gente vai buscar o quê? Um foco, né, na melhora dessas habilidades auditivas e a gente vai procurar uma melhora nas habilidades que estão alteradas, seja na localização, na discriminação de fala, na percepção de fala com ruído. E aí, vocês vão falar para mim assim, Isabela, mas tem mais um monte de habilidades aí, algumas que você não colocou aqui. E por que eu coloquei essas principalmente? Porque daí eu também vou puxar um pouquinho a sardinha para minha pesquisa, para trazer para vocês. A gente percebe que essas são algumas das habilidades mais alteradas, né? Principalmente a questão da atenção auditiva, seja com ruído degradante, que é quando a gente tem que fazer essa figura fundo, né? Ou seja, quando a gente tem um ruído competitivo. Então, nesse momento de fala ali com ruído, que essa pessoa tem que diferenciar qual é a mensagem importante daqui não é, ou que esse ruído está interferindo ali, em vez dela entender uma palavra, ela está entendendo outra, a gente precisa ter uma melhora aí nessas respostas. Com o treinamento auditivo, né, com algumas estratégias aí de processamento, quando a gente pensa única e exclusivamente no processamento. E agora, juntando tudo, né? Só um adendo, né, antes da gente partir para essa junção de todo mundo e que tem muito a ver também, a base da questão do treinamento auditivo é a neuroplasticidade. E se a gente for pensar, o uso do aparelho auditivo tem muito a ver com a neuroplasticidade.
Então, por que eu tô falando isso, né? Quando eu falo para vocês que, olha, quanto mais esse indivíduo usar esse aparelho, olha, quanto mais cedo eu começar, menos perda de informação sonora eu vou ter, eu tô falando dessa neuroplasticidade, desses novos caminhos neurológicos, neuronais que vão se formar. E aí, quando a gente junta as duas coisas, né, pensando em sistema auditivo central e perda auditiva, a gente vai pensar o quê? Uma pessoa que já tem uma perda auditiva, essa informação sonora que está chegando para ela já está chegando alterada. Porque está chegando mais baixo, porque ela está perdendo informação e com isso ela não consegue fazer uma discriminação adequada, por isso ela não consegue entender certo o que está acontecendo, né? Então ela vai tendo prejuízos nessa questão do processamento auditivo. Então, já é uma informação que está chegando alterada. Como que ela lida com isso? Ela já tem uma alteração aí que a gente precisa, sim, olhar e fazer a intervenção, tá? E aí, o que é importante a gente pensar, né? Até complementando. Quando a gente tem perdas permanentes, né? Que a gente tem aí as perdas neurosensoriais, principalmente, a gente precisa fazer uma reorganização eles fazem uma reorganização tonotópica. Então, se eu tenho, perdi ali uma frequência específica, como que o próprio cérebro faz para conseguir perceber aquele som, né? Para conseguir fazer aquela decodificação. Então, o próprio organismo já faz isso. Quando a gente tem as perdas transitórias, e aí, lógico, em perdas transitórias a gente não coloca o aparelho auditivo, mas eu trouxe também porque eu acho que vem somar um pouco, mas a gente tem uma inconsistência do sinal, né? Então, ora a informação chega de um jeito, ora chega do outro, e esse cérebro fica perdido. Pera lá, né? Que a gente tem principalmente quando a gente pensa em crianças. São as crianças que acabam tendo dificuldade de aprendizagem, porque uma hora eu estou escutando, eu estou ouvindo de um jeito, outra hora eu estou ouvindo de outro. E aí vira uma salada e o cérebro não consegue lidar com isso adequadamente. E quando a gente tem as perdas unilaterais. Então, apesar de ser uma perda unilateral, mas eu tenho um outro lado ali que está respondendo, né? Que está tendo uma boa resposta. Eu vou protetizar? Vou. Por quê? Porque eu posso ter uma diferença em habilidades, por exemplo, de localização. Eu posso ter essa diferença de sinal também, que chega de um lado e do outro, faz com que esse cérebro precise fazer o quê? Também se reorganizar. E quando esse cérebro precisa fazer toda essa reorganização em qualquer uma desses tipos de perda, a gente vai pensar que além de comprometer a compreensão do sinal que está chegando, né, a compreensão desse sinal sonoro, esse paciente vai ter um maior esforço auditivo. Então, esse termo até esforço auditivo é um termo recente que vem sido usado muito na literatura e que a gente percebe o quê? Muitas vezes o indivíduo consegue realizar a tarefa? Até consegue, mas ele se cansa mais, ele demora mais tempo, então você tem um maior esforço. No meu doutorado, a gente percebeu o quê? Que os idosos, né? Eu fiz uma revisão sistemática, e aí muitos dos artigos, quando comparavam os idosos com os adultos, traziam isso, que os idosos até conseguiam chegar, né, nas respostas igual dos adultos jovens, mas eles demoravam muito mais tempo, eles tinham um esforço auditivo muito maior, né? Ou se a gente for pensar na criança, é a criança que tem uma perda auditiva e que ela vai ter que gastar muito mais tempo, ela vai ficar muito mais cansada e com isso vai vir a questão de aprendizagem, né? Então, é uma série de coisas que a gente precisa intervir previamente para não ter outras consequências aí. Olá, meu nome é Mirtes, eu sou fonoaudióloga aqui da Clínica ProAudi e hoje eu vim falar sobre a relação do processamento auditivo central com o uso de próteses auditivas. Bem, a prótese auditiva é sempre indicada quando há
algum grau de perda auditiva, mesmo que seja leve. Esse uso da prótese, ele visa então recuperar, amplificar aqueles sons que a pessoa tem dificuldade de escutar. Então elas vão ajudar muito na comunicação, na inteligibilidade, na compreensão de fala dos pacientes. Mas normalmente pode acontecer um período de adaptação dessa pessoa que está ouvindo os sons novamente como ouvia antes de adquirir a perda. Então a pessoa passa por um processo de aclimatização com os aparelhos auditivos, que é esse período onde o cérebro está novamente se adaptando com os sons, e por vezes esse período ele pode ocasionar algumas dificuldades nos pacientes. Então, nesse momento é um momento que o paciente ele precisa muito que o seu processamento auditivo central, o seu cérebro, esteja compreendendo adequadamente todos os sons que os ouvidos estão captando. Então, o aparelho auditivo ele vai ajudar os ouvidos a captarem os sons do ambiente, mas o seu cérebro também tem que estar apto a entender esses sons, a compreender, a discriminar esses sons que ele está recebendo. Então, isso é o processamento auditivo. Quando uma pessoa tem uma perda auditiva, ela pode diminuir suas habilidades auditivas, adquirir transtorno de processamento auditivo e, com isso, começar a ter dificuldades para entender em ambientes com ruído, de localizar a fonte sonora, começar a pedir muito para repetir o que foi dito, mesmo com o uso de aparelhos auditivos. É importante que se pense nessa situação, nesses casos, no treinamento auditivo. O treinamento auditivo, então, é algo que vai ajudar a melhorar as habilidades auditivas cerebrais desses pacientes, a entenderem melhor os sons. São exercícios cerebrais que se fazem em conjunto com o uso da prótese auditiva para que se torne mais fácil, mais leve a compreensão de fala, para que a pessoa não precise fazer muito esforço auditivo e consiga discriminar de uma forma mais clara, mais nítida a fala, discriminar sons musicais, localizar a fonte sonora, ter mais facilidade em ambientes ruidosos, né? Então, o processamento auditivo ele tem essa capacidade de melhorar a qualidade de entendimento dos sons que os ouvidos recebem. Em resumo, um treinamento auditivo em conjunto com o uso da prótese auditiva é muito importante para melhorar a qualidade de compreensão de fala dos pacientes, dos usuários de aparelho e deixar mais leve esse momento, né? Não precisar fazer um esforço auditivo muito grande para conseguir entender. Então, aqui na Clínica ProAudio, a gente dispõe desse treinamento auditivo, desse tipo de terapia, além dos aparelhos auditivos, né? E todos os pacientes que encontrarem dificuldade na adaptação de aparelhos auditivos podem recorrer, né, a essa terapia, esse treinamento para melhorar a sua qualidade auditiva, sua qualidade de vida, sua qualidade na comunicação, interação social. A gente fala desse processamento auditivo, né, com a ASE, com o aparelho de amplificação sonora individual, a gente vai pensar também nessa neuroplasticidade, né? Como eu falei, eu gosto quando a gente pensa na neuroplasticidade, eu gosto de pensar assim, era um caminho escuro. E conforme a neuroplasticidade vai acontecendo, são luzes novas que vão se acendendo, que vão clareando. Então, por isso até eu coloquei essa imagem, porque eu acho que é isso mesmo, são rotas novas e luzes novas que vão aparecendo aí nesse cérebro. Eu acho que fica mais fácil, mais visual para a gente entender. E o cérebro vai se reestruturando, vai criando novas vias, vai criando novos caminhos. E lógico, quanto mais estímulo eu dou, melhor vai ser a criação dessas novas rotas. Por isso que quanto mais tempo de uso eu tenho do aparelho por dia,
melhor vai ser a minha resposta. Não adianta a gente, né, comparar, por exemplo, um paciente que usa 1 hora por dia de um paciente que usa 8. A resposta final do paciente de 8 vai ser muito melhor, né, do que do paciente de 1 hora. Por quê? Porque essas vias vão ser criadas, quanto mais repetição eu tenho, melhor vai ser a transmissão desse sinal. E é uma resposta cerebral mesmo, né? Por isso que, logo que se começou até as terapias de treinamento, de processamento, que eram as terapias formais em cabines, é justamente isso. Você coloca, né, faz a terapia com níveis maiores, né, de estimulação, por um tempo fechado, mas com muita repetição. Por quê? Porque essas novas vias cerebrais vão sendo criadas. E a gente vai pensar muito parecido com o aparelho auditivo. É lógico que só o aparelho muitas vezes não vai resolver, e nós vamos chegar lá. Quando a gente pensa, né, na perda auditiva, você tem mesmo uma falha na construção dessas vias neuronais ou uma alteração na manutenção dessas redes corticais. Por quê? Você tem uma falha no sistema de entrada, você tem uma falha na audição binaural, você tem uma instabilidade nesse sinal de entrada. Então, o resultado final vai ser muito parecido em adultos e crianças, né, idosos, mas na criança a gente tem uma quebra na construção, nesse caminho que ainda está sendo desenvolvido. Diferente do adulto, que ele já tem essa via construída. Opa, parou de funcionar, ele acaba perdendo. E aí, o que a gente vê, né? E aí foi legal que eu peguei um pedacinho da aula que vocês estavam, né, dos trabalhos que vocês estavam apresentando antes. E hoje a gente usa muito a eletrofisiologia, casada com o PAC, casada com a audiologia de uma forma geral, justamente para trazer mais informação para a gente conseguir conversar aí. Então, quando a gente pensa nas crianças, e até esses são dados que estão de pesquisas recentes, e tem tudo muito fresquinho também no Tratado de Processamento, que foi até lançado no EIA, agora em abril. Então, a gente tem uma melhora na onda 1, né? Até os 3 anos e meio, quando a gente pensa numa criança que teve uma perda auditiva congênita. Então, se a gente protetiza ou põe um implante coclear, a gente tem uma melhora potencial dessa criança nas respostas eletrofisiológicas até os 3 anos e meio. Se isso acontece depois dos 3 anos e meio, ela tem uma resposta, mas mais lentificada, né? Então, quanto mais esse ambiente sonoro ele é enriquecido para essa criança, melhor vai ser a resposta neuronal que ela vai ter. Por isso que quando a gente faz o teste da orelhinha, e é fantástico agora, né, que é lei nacional, todo mundo tem que fazer, vamos protetizar rápido, colocar estimulação nessas crianças, é justamente para a gente pensar nesse tempo que ela tem, né? Nesse tempo ótimo de estimulação. Então a gente brinca que esse cérebro da criança é um cérebro em construção. E a gente precisa estimular, bombardear para que ele crie essas rotas. Então, por isso, na criança, tudo precisa ser muito ágil, essa reabilitação. E com isso, a gente vai ter o quê? Como consequência aí, né? Positiva. A gente vai ter menos alterações escolares, menos alterações aí para o desenvolvimento de leitura e escrita e menos alterações na fala também. Então, por isso que é importante, no caso das crianças, que os pais recebam uma orientação muito boa. Olha, ele está colocando aparelho, ele precisa usar, ele não pode ficar sem, tem que usar em todo lugar. Eu sei que é super difícil, né? Eu lembro na época que eu fazia aprimoramento na Unicamp, era uma festa, era o cachorro que comeu o aparelho, era a criança que tinha perdido na escola, era o amiguinho que, né, pisou em cima. Mas
precisa ter a criança, né, usando este aparelho o tempo inteiro ou a maior parte do tempo possível, para que a gente veja um real benefício, né, nessa neuroplasticidade, que vai implicar não apenas na audição dela, mas também no desenvolvimento óptimo de todas as habilidades auditivas. Quando a gente fala de adultos e idosos, a gente vai ver o quê? Um aumento da amplitude, né? P2N2, um aumento da latência do componente P2, né? Em 75 dBs no potencial de longa latência, o que mostra o quê? Que tem um aumento no número de neurônios. Então, o uso do aparelho, né? Essa estimulação aí que acontece, faz sim com que novas redes neurais sejam criadas. Mas o que é importante a gente pensar na diferença, principalmente considerando os idosos, de audibilidade e de inteligibilidade. Então, muitas vezes, o que acontece? O aparelho vai favorecer a audibilidade, porque eu estou, entre aspas, corrigindo o déficit auditivo que aquela pessoa tem. Mas não significa que eu vou ter uma inteligibilidade. Então, por isso que muitas vezes os idosos usam o aparelho e continuam com a queixa auditiva. Opa, pera lá, né? Ou a gente tem idosos que usam o aparelho auditivo por muito tempo, sempre foram super adaptados e de repente começam a reclamar que, ai, tá ruim, eu já não consigo entender o que minha família fala. Por quê? Nos idosos, a gente precisa ter um olhar um pouquinho diferente. A gente está lidando com um cérebro que, diferentemente da criança, é um cérebro que está em involução. Então, o que acontece? A gente coloca o AASE, né, nesses pacientes, por quê? Porque tem uma dificuldade de compreensão, tá com uma dificuldade em ambiente ruidoso, muitas vezes isso leva ao isolamento social e até, ai, não vou mais usar porque isso daqui não tá me resolvendo, não quero. E, na verdade, a gente precisa considerar que é um cérebro que está tendo uma série de alterações já neurológicas, estruturais, por conta do envelhecimento. Então, muitas vezes, só a colocação do aparelho, né? Ou só, ai, vamos readaptar o aparelho, não é suficiente. A gente precisa lançar a mão, sim, de outras estratégias, seja de um treinamento, né? Seja de estratégias aí de comunicação. Para quê? Para favorecer mais o uso desse aparelho. Mas é importante a gente pensar o quê? Que o aparelho precisa estar ali. Por quê? Eu preciso tornar aquele som audível para aquele indivíduo. Porque se o som não estando audível, aí que ele não vai ouvir mesmo, aí que ele não vai ter a compreensão adequada. E aí eu até coloquei aqui, né, que foram algumas das coisas que eu descobri na minha pesquisa do doutorado, que no idoso, e aí quando eu falo idoso, tá? Não é só no senhorzinho, na senhorinha acima de 60 anos ou aquele com 80 já. Existem algumas dessas alterações que a literatura fala que começa aos 40 anos, né? Então você começa a ter sim uma diminuição do volume cerebral, você começa a ter alterações vasculares, você começa a ter uma diminuição nas sinapses e você tem uma alteração no corpo caloso. E tudo isso leva a uma dificuldade para processamento desse sinal, para processamento dessa informação auditiva. Lembra que eu falei lá no começo da questão do corpo caloso? E aqui fica importante a gente pensar, porque o que acontece? O corpo caloso, ele é fundamental da gente pensar nessa transmissão, né, de um lado para o outro. E aí o que acontece? Quando você tem essa transmissão, né, quando você tem essa alteração aí no corpo caloso por conta do número de fibras e por aí vai, você acaba tendo uma alteração nessa resposta. Então tá tudo muito ligado ali, tudo muito
conectado, né? Que é o que eu coloquei. Então, o idoso ele vai ter maior latência, ele tem um pior desempenho quando comparado com os jovens, ele tem um maior cansaço, e aí ele vai ter um maior prejuízo, principalmente nas questões de atenção auditiva. E o PAC e o ASE com o PAC é justamente isso, né? A gente vai melhorar esse canal, essa via, né? A qualidade desse sinal, melhorar o número de neurônios e essa velocidade de transmissão. Então, por isso que é muito importante. E o que acontece? A privação auditiva vai piorar muito a resposta desse indivíduo, né? Então, a gente precisa ter, dentro da prática clínica, esse olhar. E aí pensar, pera lá, é um indivíduo que só o aparelho tá dando conta, tá melhorando ou não? Eu preciso ir para um treinamento auditivo para melhorar ainda mais, para criar mais vias, para favorecer ainda mais o desenvolvimento dessa neuroplasticidade. E aí, lógico, isso vai sempre depender de paciente para paciente. Então, né, o ASE tem grande associação com o PAC, acho que a gente não pode deixar de pensar nos casos das pessoas com perda auditiva, sim, de uma associação, é lógico, não é todo mundo que tem perda que pode fazer o PAC, até por conta dos limites aí dos testes, né, mas... E olhar, principalmente, o ASE não vai resolver todo o problema relacionado ao processamento desse som, mas ele vai favorecer demais, tá bom? Agradeço muito aí a atenção de vocês, não sei se ficou alguma pergunta, alguma coisa. Olá, meu nome é Mirtes, eu sou fonoaudióloga aqui da Clínica ProAudi e hoje eu vim falar sobre a relação do processamento auditivo central com o uso de próteses auditivas. Bem, a prótese auditiva é sempre indicada quando há algum grau de perda auditiva, mesmo que seja leve. Esse uso da prótese, ele visa então recuperar, amplificar aqueles sons que a pessoa tem dificuldade de escutar. Então elas vão ajudar muito na comunicação, na inteligibilidade, na compreensão de fala dos pacientes. Mas normalmente pode acontecer um período de adaptação dessa pessoa que está ouvindo os sons novamente como ouvia antes de adquirir a perda. Então a pessoa passa por um processo de aclimatização com os aparelhos auditivos, que é esse período onde o cérebro está novamente se adaptando com os sons, e por vezes esse período ele pode ocasionar algumas dificuldades nos pacientes. Então, nesse momento, é um momento que o paciente ele precisa muito que o seu processamento auditivo central, o seu cérebro, esteja compreendendo adequadamente todos os sons que os ouvidos estão captando. Então, o aparelho auditivo ele vai ajudar os ouvidos a captarem os sons do ambiente, mas o seu cérebro também tem que estar apto a entender esses sons, a compreender, a discriminar esses sons que ele está recebendo. Então, isso é o processamento auditivo. Quando uma pessoa tem uma perda auditiva, ela pode diminuir suas habilidades auditivas, adquirir transtorno de processamento auditivo e, com isso, começar a ter dificuldades para entender em ambientes com ruído, de localizar a fonte sonora, começar a pedir muito para repetir o que foi dito, mesmo com o uso de aparelhos auditivos. É importante que se pense nessa situação, nesses casos, no treinamento auditivo. O treinamento auditivo, então, é algo que vai ajudar a melhorar as habilidades auditivas cerebrais desses pacientes, a entenderem melhor os sons. São exercícios cerebrais que se fazem em conjunto com o uso da prótese auditiva para que se torne mais fácil, mais leve a compreensão de fala, para que a pessoa não precise fazer muito esforço auditivo e consiga discriminar de uma forma mais clara, mais nítida a fala, discriminar sons musicais, localizar a fonte sonora, ter mais facilidade em ambientes ruidosos, né? Então, o processamento auditivo ele tem essa capacidade de melhorar a qualidade de entendimento dos sons que os ouvidos recebem. Em resumo, um treinamento auditivo em conjunto com o uso da prótese auditiva é muito importante
para melhorar a qualidade de compreensão de fala dos pacientes, dos usuários de aparelho e deixar mais leve esse momento, né? Não precisar fazer um esforço auditivo muito grande para conseguir entender. Então, aqui na Clínica ProAudio, a gente dispõe desse treinamento auditivo, desse tipo de terapia, além dos aparelhos auditivos, né? E todos os pacientes que encontrarem dificuldade na adaptação de aparelhos auditivos podem recorrer, né, a essa terapia, esse treinamento para melhorar a sua qualidade auditiva, sua qualidade de vida, sua qualidade na comunicação, interação social.